Salve Maria, povo de Deus, Deus abençoe todos vocês. Estamos aqui no nosso penúltimo dia do nosso Cerco de Jericó, sexto dia, e hoje o tema é cura dos doentes, oração pelos doentes. Então será uma noite muito abençoada, tenho certeza que Deus está agindo muito na sua vida através desse Cerco de Jericó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos, antes de prosseguir, peço a você que se inscreva no meu canal, ative as notificações, deixe seu like e o principal, compartilhe essa oração mesmo com seus contatos. Então, como eu disse, hoje, sexto dia, penúltimo dia do nosso Cerco de Jericó, e o tema de hoje é cura, quebra as muralhas das doenças, cura pelos doentes. Então, doenças, se a gente for analisar hoje, existem inúmeras doenças hoje em dia. Existem doenças curáveis, doenças que ainda não acharam a cura, doenças que estão aparecendo agora. E só de pensar, a gente sabe que a própria palavra de Deus, o próprio Cristo já disse que chegaria no fim dos tempos, não que já chegou o fim dos tempos, mas no início do fim dos tempos existiriam doenças incuráveis, que aos olhos da medicina é impossível receber a cura. Mas nós estamos aqui para orar, porque a misericórdia de Deus, ela ultrapassa qualquer medicina. A misericórdia de Deus, a vontade do Senhor que Ele tem de nos curar é muito maior do que a dos médicos. Pode ter certeza disso. Então hoje nós vamos orar mesmo. Você que tem câncer, tumor, algum benigno, maligno, está em fase de tratamento. Aqui eu já coloco algumas pessoas que me pedem oração. Meu irmão em Cristo é evangélico, gente boa demais, o Silas, que está enfrentando um câncer violento, e hoje, por coincidência, eu encontrei com ele no mercado. Tá bem, graças a Deus, está em tratamento. Então nós vamos orar por ele e tantas outras pessoas que nos pedem oração. Então, pessoas com complicações do tratamento, pessoas com leucemia, são diversas doenças que nós vamos apresentar para Jesus, todos os doentes. Pessoas fazendo quimioterapia, radioterapia, esses tratamentos fortes de combate do câncer. Nós vamos pedir mesmo a misericórdia do Senhor sobre você, sobre o seu familiar, sobre aquele ente querido que você está entregando ele neste dia. Pessoas que fizeram cirurgias e teve complicações. Quantas pessoas relataram? Inclusive esse meu amigo Silas, que eu encontrei com ele hoje, ele falou assim que um dos agravantes do tratamento foi um erro cirúrgico. Então nós temos que entregar diante de Jesus também os nossos médicos nessa medicina, para que Deus possa conduzir, guiar as mãos desses médicos, porque já está andando tão difícil, tão debilitada a nossa saúde. Aí ainda acontece erros médicos, aí complica ainda mais, Então, peçamos a misericórdia do Senhor neste dia sobre todos os doentes. Você está doente? Ou conhece alguém que está doente? Então vamos rezar por eles, vamos rezar por elas, porque a palavra de Deus nos dá inúmeras citações bíblicas de doentes que se achegaram, de doentes que levaram até Jesus. Olha só, Marcos capítulo 6, versículo 53. Pessoas que levavam os doentes diante de Jesus para ser curados. Lucas capítulo 4, versículo 38. É a cura da sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava de cama, não estava conseguindo nem levantar, de tanto que a enfermidade tinha tomado conta dela. Então Jesus fez uma oração por ela e logo ela foi curada. E o mais interessante desse momento foi que quando ela foi curada, quando ela recebeu a cura, o que ela fez? Ela se colocou a serviço do Mestre Jesus. Aí está a grande diferença, nos colocar a serviço de Jesus. Será que as pessoas que recebem curas, milagres nas igrejas, porque existe cura, existe milagre sim. Nós presenciamos aqui na nossa comunidade, no mês retrasado, um grande milagre. Nós temos aqui nossa paróquia, uma vez por mês, nós chamamos de noite profética, uma noite de oração, não é missa, mas é uma noite de oração, tem pregação, tem condução, tem adoração ao Santíssimo, tem oração para os enfermos. E uma mulher apresentou
Ela trouxe os exames para a gente ver. Eu vi e o padre viu. Ela trouxe para a gente ver. Ela chegou na noite profética com um tumor de 23 centímetros. Ela estava até com a barriga grande. A gente até tinha pensado que ela estava grávida. Não, mas era o tumor, 23 centímetros. Ela mostrou o exame. E também no próximo mês que ela veio na nossa noite profética, na hora que rezou por ela, que o Santíssimo passou, que o padre foi, impôs a mão sobre ela, orou por ela. No próximo noite profética, que foi 2 meses atrás, ela trouxe o resultado do exame. Ela trouxe o resultado do exame que comprovava os 23 centímetros de câncer no abdômen dela. E o exame que o médico falou assim, que ela estava totalmente curada, sem fazer nenhum tratamento. Ou seja, ela tocou em Jesus, Jesus a tocou e ela recebeu a graça aqui na nossa comunidade. Então eu presenciei esse milagre, nós presenciamos esse milagre. Então Jesus tudo pode. Olha lá em Lucas capítulo 5, versículo 18. É os amigos daquele paralítico, né? Que levaram o amigo numa padiola, numa maca e colocaram ele por cima da casa e jogaram ele diante de Jesus. Jesus estava pregando ali. Então Jesus falou, olha a fé desses amigos. Nós temos que ter amigos que nos levam até Jesus. Não amigos que nos tiram da presença de Jesus, mas amigos que nos levam, amigos que a gente pode contar, amigos que sabem que vai rezar pra gente. Então olha o gesto profético, aquele homem que há muitos anos sofria daquela paralisia, quando Jesus o tocou e falou para ele, a tua fé te curou. E aquele homem então foi curado. Então eu estou trazendo essas 3 passagens bíblicas ilustrando mesmo esse tema muito forte, que devemos apresentar as nossas comorbidades, nossas doenças, as nossas dores para Jesus. Ontem a gente rezamos pela cura física e hoje é pelos doentes, mesmo que estão doentes, estão na cama. E aqui eu rezo também, eu entrego meu irmão em Cristo aqui da nossa comunidade, o Giovanni, que está enfrentando também uma comorbidade muito grande, inclusive está internado lá em Ribeirão Preto para fazer uma série de exames. Oramos por ele também, para que as nossas orações cheguem até você, viu, Giovanni? Chegue até a sua família, sobre a sua esposa, Bruna, seu filho Bruninho. Que as nossas orações possam se juntar. Eu sei o tanto que vocês rezaram pelo meu filho quando ele estava doente. Então eu tenho assim o maior prazer rezar por você também, para que Jesus possa dar o diagnóstico concreto da sua enfermidade. E para honra e glória de Jesus, você vai ser curado. Porque nós vamos orar hoje por você, por tantos doentes que estão sofrendo também destas enfermidades. Então, eu peço a você agora que possa fazer um instante de silêncio, acalmando o seu coração. Olha para Jesus Eucarístico agora. Olha para Ele. Apresenta para Ele as suas enfermidades. Qual a enfermidade que você carrega hoje? Qual a dor que você carrega? Qual o tratamento que você está fazendo do câncer? Leucemia, um tumor, radioterapia, quimioterapia? Apresenta para Ele. Apresenta para Jesus. Apresenta para Jesus. Senhor, eu apresento todos os doentes da nossa comunidade, do nosso convívio, dos nossos familiares. Senhor, eu apresento todos os doentes que nos pedem oração, doentes que confiam nas nossas orações, e peço que o Senhor os cure e os livre de todo mal. Repete comigo. Senhor, vós que miraculosamente operaste tantas curas, olhai com amor os enfermos do mundo inteiro. Olhando para Jesus, permaneça com seus olhos em Jesus. Permita-nos que vos apresentemos esses doentes, como outrora eram apresentados aqueles que necessitados solicitavam vosso auxílio quando viveis nessa terra. Então apresenta agora para Jesus todos os doentes. Apresenta, se você está doente, se apresente para Jesus. Se for alguém da sua família, apresenta essa pessoa para Jesus agora. Eis aqueles que desde muito são provados pela doença e não vem o fim dessa provação. Quantas pessoas assim? Eis que subitamente ficaram paralisados pela enfermidade e tiveram de renunciar às suas atividades e o seu trabalho. Quantas pessoas que tiveram que parar de trabalhar por causa da enfermidade, renunciar estudos, faculdades, tantas outras coisas por causa da enfermidade. Eis os que têm encargos de família e não conseguem mais responder por eles por causa desse estado de saúde. Você, pai,
provedor da sua casa. Peça para Jesus agora tocar em você. Toca, Senhor, o Giovanni, meu amigo que está internado lá em Ribeirão. Toca o Silas. Toca, Senhor, o meu sobrinho Yuri. Toca, Senhor, todas as pessoas que nos pedem oração, que estão nessa situação, que precisam muito desta oração. Eis os que sofrem em seu corpo, em sua alma, de uma doença que os entristece. Eis os deprimidos pesadamente por seus desgastes de saúde e cuja coragem precisa ser reerguida. Reerga, Senhor, a coragem para que esses tratamentos surtam efeito na vida desses irmãos. Eis os que não têm nenhuma esperança de cura e que sentem declinar suas forças. Toca, Senhor, as pessoas que já não têm mais esperança na cura. Fez tantos e tantos tratamentos, diversas cirurgias. Eis todos os doentes que amais, todos os que reclamam o vosso apoio e a melhora do seu estado. Eis todos aqueles cujos corpos feridos se tornaram semelhantes ao vosso corpo imolado sobre a cruz. Toca, Jesus, quantas pessoas sofrendo nesse exato momento, Senhor. O Jesus, eu lembro da palavra que logo após a multiplicação de pães, Jesus sente compaixão daquele povo. Jesus deu de comer e curou-os porque sentiu compaixão. Sinta a compaixão também desses doentes, Jesus. Conforta, fortaleça. Senhor, confortai com vossa graça todos esses doentes. Fazer que nenhum deles fique sem a nossa visita, sem nosso amparo, sem nossa palavra de conforto. Toca, Jesus, nesse exato momento, a família do Giovanni, a Bruna, o Bruninho, toda a família, os pais, os avós. Toca profundamente, Jesus, a família do Yuri, a família do Silas, em nome de Jesus. Senhor, quando nós formos provados pela doença, fazei que saibamos unir nossas dores à vossa cruz. Senhor, fazei-nos lutar para terminar com os sofrimentos causados pela injustiça, pela maldade dos homens. Amém. Toca, Jesus. Olha para Jesus agora, meu irmão. Jesus Eucarístico. Se você puder, coloca a sua mão aí em Jesus. Fala, Senhor, me cura. Senhor, me restaura. Senhor, me fortaleça. Eu creio que tudo podes. Eu creio que o Senhor pode ir além das minhas forças. Eu creio que o Senhor pode ir além das minhas vontades. Eu creio que o Senhor tudo pode na minha vida. Eu sei, Senhor, que uma palavra sua basta. Eu sei, Senhor, que o Senhor não precisa nem me tocar, mas apenas uma palavra, como aquele servo centurião. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Diga apenas uma palavra, Jesus, e eu serei curado. E eu prometo que eu vou te servir ainda mais, com muito mais amor. Serei testemunha sua. Toca, Jesus, agora nesses enfermos. Toca nesses doentes. Em nome de Jesus Cristo, dê a cura. Dê a restauração para que esse teu filho, essa tua filha te engrandeça com testemunho de cura, com testemunho de restauração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Olha aqui para mim. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe e obrigado. Toma posse mesmo dessa graça, toma posse mesmo dessa cura, toma posse, Senhor, para que esses teus filhos, Senhor, possam ser curados, possam ser restaurados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, obrigado por participar comigo nesse sexto e penúltimo dia do nosso Cerco de Jericó. Amanhã é o último dia, amanhã segunda-feira às 19 horas em ponto, faremos o nosso último dia, e o último dia fechar com chave de ouro. Amanhã quebra as muralhas do jugo hereditário.
Nossa, é muito forte esse tema, julgo hereditário. Quantas pessoas que sofrem doenças, males, drogas, vícios, por causa do julgo hereditário, coisas hereditárias que vieram de seus avós e por aí vai. Então, nós vamos orar amanhã pelo julgo hereditário, o último dia. Você não pode perder. Peço a você que se inscreva no meu canal, ative as notificações, deixe seu like e principalmente compartilhe esse vídeo para que possa chegar a mais corações, a mais famílias. Você está esperando o quê? Aí embaixo no seu celular, olha aí, ó, compartilhar, compartilha, para que as pessoas sejam tocadas também, assim como você foi. Em nome de Jesus. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la. Para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.